Nós estamos vivendo um período de compulsões. Existe um componente físico e esse componente físico deve ser levado em consideração. Eu tive um episódio quando logo que eu me formei, era bem novinho mesmo, e tinha um paciente que fazia análise de divã. De repente, ele teve um acometimento psicossomático. Deu-lhe um prurido psicossomático muito forte. Ele aguentou uma semana, duas, a coisa não passava. E ele então me procurou, porque ele achou que talvez em grupo fosse mais eficiente. Só que eu era bem recém-formado, bem mesmo. É por isso que eu fiz o que eu fiz. Eu encaminhei o paciente para um colega não, compadre meu, colega de classe, Luiz Henrique Pascoal, que é dermatologista, que examinou o paciente, diagnosticou sarna, curou o cara numa semana. Eu perdi o paciente, o psicanalista perdeu o conceito, uma loucura. Era sarna. Eu aprendi isso, foi bem no início da profissão, e eu disse, isso vai marcar a minha vida. Marcou menos do que eu gostaria. Porque como a gente vive enredado no psi, a gente esquece de começar pelo somático. Impotência sexual, que a gente esquecia de ver a diabetes, porque o indivíduo não tinha nenhum sinal de diabetes. De repente acontecia, descobria diabetes, e aí a gente tinha entendido a impotência e tinha entendido que devia começar por lá. Então, o que eu vou fazer hoje é começar por lá. Vamos começar a conversar um pouco sobre o físico, certo? Que senão a gente acaba achando que tudo é emocional e de vez em quando é sarna. Então, é verdade. Por quê? Porque muito da obesidade é genético, é familiar. Então, o que é obesidade? É um negócio, um balanço. Quer dizer, eu ingiro alimento, eu queimo esse alimento. Se eu ingiro demais, eu vou ter um depósito. Se eu queimo de menos, eu também vou ter um depósito. Mas fisicamente, familiarmente, eu posso ter uma tendência a acumular, quer dizer, a gastar pouco na minha atividade. Então, familiarmente, eu vou ter uma característica de ser um pouco mais gordo do que a média da população. E isso devia ser absolutamente respeitado. E é pouquíssimo respeitado. Eu gosto de contar muito um exemplo de uma coisa que serve para um monte de coisas, que me marcou muito, um filme do Chaplin. O Chaplin arrumando uma mala, ele abre a mala, ele joga a roupa dentro, fecha. E quando ele fechou, ele viu que sobrou uma perna, uma manga, uma gola. Ele dá uma olhada assim, pega uma tesoura e dá uma arrumada na mala, quer dizer, corta o excesso. Quando a gente tem um modelo, a gente corre o sério risco de fazer isso com a gente. Então, como a gente tem um modelo do corpo, um modelo estético, que é tão propagado pela mídia, há pessoas que estão se violentando, na medida em que têm uma característica familiar de ter mais peso, e estão se violentando para poder caber dentro da maleta do Chaplin. Então, primeira coisa a chamar a atenção é que existe um componente físico e esse componente físico deve ser levado em consideração. De tal forma que qualquer pessoa que esteja com um peso maior deve começar a pesquisa pelo físico. Se não existe algum componente orgânico que está desencadeando aquilo. Porque se for, é o componente orgânico que tem que ser tratado. Certo? Segundo, é num limite que existe entre o físico e o emocional. Uma das maiores causas que existem hoje em dia, que eu considero que existe, é a compulsão alimentar. Nós estamos vivendo um período de compulsões, não só alimentar, não. É compulsão por comer, compulsão por beber, a compulsão sexual, a compulsão por comprar.
pela ordem, pela limpeza. Existe uma série de compulsões. E nesse campo a gente tem aprendido uma coisa muito interessante da psicossomática. A coisa não é só física, não é só emocional. Porque todo o estudo das compulsões está em cima da sinapse nervosa. Então, eu vou explicar o que é uma sinapse nervosa. Eu vou fazer uma explicação esquemática. Então, se tiver algum neurologista presente, me perdoe, é esquema que eu vou apresentar, mas é a forma que eu consigo para que todo mundo entenda. Como é que funciona isso? Então, nós estamos aqui conversando, de repente vem alguém fumando e esbarra o cigarro no braço dela, certo? Imediatamente ela vai fazer assim. Por quê? De cada célula do organismo sai um nervo dizendo dói, e sai um outro dizendo sai daí. Então, tem um nervo sensitivo e um nervo motor. Se cada uma das minhas células fosse ligada ao cérebro e de volta por um nervo, eu teria 1,75 m de altura e 4 metros só de nervo, de tanto que ia ser necessário. Não é, a gente tem pouco substrato de tecido nervoso. É porque a ligação não é direta. O nervo não é uma estrutura contínua. A carga de energia vem para cá e passa para cá. E daqui ela se divide para uma destas sinapses. Isso é que é sinapse nervosa. Cada nervo tem 200 a 300 sinapses. A maior parte dela, inclusive, não é nem utilizada. É por isso que tem aquela música do Raul Seixas que a gente não usa nem 10% da nossa cabeça animal. É porque tem um monte de sinapse que não é utilizada. Mas veja, se tem 200 a 300 em cada nervo, é uma malha que com pouco tecido nervoso eu ligo tudo. Só que tem um pequeno problema. A carga de energia tem que passar daqui para cá. Certo? Carga de energia é emoção. Raiva, tesão, medo, é carga energética. Então, a agressividade vai por aqui, e ela não pode saltar. Então, como é que ela faz? Ela se liga numa substância aqui e se desliga aqui. Essa substância chama neurotransmissor. Isso é que é neurotransmissor. Bom, de repente alguém faz uma coisa que me ofende, eu não sei botar limite ou não posso botar limite, certo? Eu vou ficar com uma raiva enorme, mas eu não sei lidar com aquilo, eu engulo a minha raiva. Nada mais emocional do que isso, certo? Eu queria responder, mas não sei ou não posso. Engulo a raiva. É emocional. Sabe o que acontece no corpo? O neurotransmissor sai daqui e vai se ligar noutra substância ali. Eu terei uma diminuição de neurotransmissor na sinapse nervosa. Estamos indo bem? A carga de energia vai ter mais dificuldade de correr. Eu vou começar a ter um desinteresse, um desânimo. Eu acho desânimo uma palavra fortíssima, porque ânimo é alma. Desânimo quer dizer sem alma. Eu aprofundo, eu estou entrando em depressão. Certo? Então entenda, a causa é emocional, mas eu vou entrar em depressão porque eu tenho uma alteração física. Bom, o que eu faço? Um paciente me procura nessa situação, eu dou para ele um remédio que vai entupir aqui como se fosse chave falsa. Então, o neurotransmissor não tem onde se ligar. O que ele faz? Ele volta. E no que ele volta, refaz o fluxo e eu resolvi o problema. É uma diminuição de neurotransmissor na sinapse que vai dar depressão. Muito bom. Aí nós estamos todos aqui conversando, etc. De repente, entra um leão por aquela porta. Nós todos vamos entrar em pânico.
que significa isso? Que ao invés de diminuir, vai haver um número enorme de neurotransmissores na sinapse. E o segundo que chegar, porque eu garanto que eu vou ser o primeiro, eu vou, em pânico, sair correndo desesperadamente. Só que a vida moderna, em função do estresse, fez com que a gente tivesse isso sem o leão. Chama-se síndrome do pânico. Certo? Veja como tem coisa de alteração de sinapse. Síndrome do pânico era um negócio, era raro. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 2 casos de síndrome do pânico. Isso faz 40 e poucos anos. Era um negócio complicado, não tinha diagnóstico, o tratamento era pesadíssimo. Um deles era um juiz do interior, ele ia toda semana fazer terapia em São Paulo, a esposa ia com ele, porque ele tinha pânico, não tem um negócio pesado. Hoje em dia existe um remédio que a gente dá para a pessoa e em pouco tempo se controla a síndrome do pânico. Por coincidência, esse remédio é um antidepressivo. Quer dizer, o mesmo remédio que eu uso para entupir as células é o remédio que a gente usa para controlar a síndrome do pânico. Distúrbio obsessivo compulsivo. Mania de lavar a mão, mania de limpeza, compulsões. Tem um nome, chama-se DOC. Olha, vocês não fazem ideia que terrível que era o tratamento de alguém com distúrbio obsessivo compulsivo. Eu te lembro de um paciente que eu tinha, que ele tinha a insegurança de entregar um documento sem lê-lo. E ele lia uma vez, ele lia 2, ele lia 10 vezes. E a profissão dele era advogado. Olha que situação horrorosa, o que esse cara sofreu. Hoje em dia, a gente usa um remédio que, por coincidência, é o mesmo. Então, perceba que as compulsões não são só emocionais. Elas têm uma alteração psicossomática. Existe uma alteração dos neurotransmissores na sinapse nervosa. Tanto que a gente trabalha com medicação paralelamente a uma psicoterapia. Para todas as compulsões, hein? Mania de ordem, mania de limpeza, mania de comprar. Eu nunca chamaria alguém que tem mania de comprar de perdulário. Ele é compulsivo. Certo? Eu nunca chamaria um indivíduo que tem mania, compulsão de comer de voraz. Ele é compulsivo. E compulsão é uma força superior ao indivíduo. E ela precisa ser tratada quimicamente. Felizmente, hoje em dia, a gente sabe que existe medicação para isso, e psicoterapicamente. Então, existe o físico, existe o psicossomático, e existe o que é puramente emocional. Certo? Quer dizer, é o excesso a que a gente se entrega para compensar. Compensar o quê? Frustrações ou ansiedade. Então, eu vou explicar os conflitos do ser humano. O ser humano é o único animal que tem conflito. Os outros animais têm comportamento instintivo. O que é comportamento instintivo? É um comportamento onde todo membro da espécie reage do mesmo jeito diante do mesmo estímulo. Um cachorrinho está roendo um osso, um outro cachorro vai pegar o osso. O que ele vai fazer? Ele vai lutar. Pode ser um cachorrinho pequenininho, quem se aproximou é um cachorrão enorme, mesmo assim ele vai lutar, vai perder, vai sair ganhando, mas é instintivo o comportamento. Então, todo animal tem um impulso, se enche de um impulso, que ele descarrega num comportamento instintivo. Como é que acontece com o ser humano? Então, vamos supor que eu estou roendo o meu osso profissional, eu estou trabalhando. Ou mais fácil de entender, eu estou roendo meu osso afetivo. Eu sou casado, eu tenho uma esposa, a gente se dá bem, ela é muito bonita. Então, eu estou roendo o meu osso afetivo com muita satisfação. De repente, aparece um cachorro qualquer que resolve roer o mesmo osso, tá certo? É sempre uma possibilidade. O que vai acontecer comigo? A mesma coisa. Eu vou me encher de uma carga de energia chamada emoção,
Eu vou ficar com ciúme, eu vou ficar com raiva. E eu não sei se alguém nessa sala já sentiu. O ciúme é uma loucura. A vontade que dá é fazer que nem o cachorro, partir para a porrada, certo? Só que eu sou um animal que raciocina. Todo animal se enche de um impulso que descarrega num comportamento instintivo. Eu tenho, porque eu raciocino, uma série de normas de descarga de impulsos chamado consciência moral. Consciência moral é isso. É uma série de normas que diz se eu vou descarregar o impulso. Às vezes quem está roendo meu osso profissional é meu chefe. Eu já dou uma segurada, certo? Se eu vou descarregar, como eu vou descarregar, quando eu vou descarregar, eu entro em conflito. Aliás, o ser humano não entra em conflito, ele vive em conflito. O conflito é parte da natureza humana, sem que a gente perceba. Eu estou com uma gripe brava, né? Deitei, hoje de manhã tocou o despertador. O que o cachorro disse? Quero ficar na cama. O que a cabeça diz? Não vai dar tempo. O que eu fiz? Levantei, tomei banho, me vesti. Vamos cumprir o dever. O que é cumprir o dever? É fazer o que a série de normas diz que é para ser feita. Isso é automático. A gente é culturalmente treinado para isso. A gente nem percebe o conflito, certo? Esse mecanismo é muito funcional. Falha às vezes. Cada vez que falha, a gente tem um sintoma. Em psiquiatria, a gente tem 3 grandes sintomas: depressão, ansiedade e angústia. Depressão, eu até expliquei para vocês. É quando eu implodo uma carga energética chamada agressividade. É quando eu não posso ou não sei usar a agressividade para colocar limite, eu implodo, aquilo vai me dar depressão. Angústia. Quando é que eu me angustio? O ser humano sente angústia quando o que o impulso pede e o que a consciência manda tem igual valor e ele não consegue se decidir. A história da angústia é a história do burro de Buridã. É um burro que atravessou o deserto, chegou no oásis, muito cansado, morto de fome e de sede, e parou. E quando ele parou, ele viu que ele tinha parado exatamente na metade da distância da comida e da bebida. E aí ele não podia se decidir, ele não podia comer porque ele tinha sede, ele não podia beber porque ele tinha fome. E é daí que vem a expressão de pensar morrer o burro, certo? Nós temos um sintoma chamado angústia, que é um sintoma de ângor, de aperto. Angina é uma dor de aperto no coração, dá uma tristeza. Angústia é uma sensação de aperto. Dá um nó na garganta, dá uma vontade de chorar, mas principalmente nos brônquios. Então a gente sabe que o indivíduo está angustiado porque ele não consegue dar a última respiradinha. Certo? Então ele suspira. Daí a pouco ele... Então, na clínica é assim, está suspirando, está angustiado, está dividido, a gente vai atrás da divisão. Atendo uma moça. O caso dela não era de angústia, ela estava ansiosa e deprimida. A história era chata. Noiva, chega perto do casamento, toma fora. E ficou muito chateada. Agora, o complicado não é isso, não foi o que a levou à terapia. O que a levou à terapia é que é a segunda vez que isso acontecia na vida dela. Pela segunda vez se aproxima o casamento, toma um fora, ela fica mal, me procura, eu fui acolhedor, atendi a menina, dei ansiolítico, antidepressivo, ela melhorou, põe no grupo. Eu sou terapeuta de grupo, eu gosto de trabalhar em grupo. O grupo também foi acolhedor, ela foi bem recebida, o grupo foi amigo. Então, a minha definição de amigo é fundamental, é básico no meu trabalho, tanto clínico quanto empresarial. É assim, se eu estou errado, o amigo fala para mim, inimigo fala de mim, certo? Quando eu digo que o grupo foi amigo, o grupo começou a mostrar para ela onde que ela agia errado. Então, em maio, a menina já tinha percebido que os 2 foras que ela levou foram dolorosos, mas não foram injustos, certo? Em setembro, ela já sabia que era uma pentelha, que ou ela mudava o jeito de ser, ou nunca mais na vida ia ter noivo. Em novembro, a mulher tinha melhorado muito. Estava com mais autoconhecimento, tá? Portanto, tomando conta da própria atitude, o que a fez muito mais simpática. Eu achei que ela estava mais bonita, eu vi a melhora dela, foi muito evidente.
O grupo viu a melhora dela. Claro que teve um vizinho que começou a ver a melhora dela. Então, começou a ver o papo do vizinho no grupo, né? Poxa, eu tenho um vizinho, um cara simpaticão. Gente, quando eu saí hoje, o vizinho me cumprimentou, mas ele deu uma olhada assim. Dezembro, a menina chega para a gente, mas aconteceu uma coisa maravilhosa. O vizinho me telefonou, a gente saiu para jantar e foi muito legal. Eu disse, uai, a mulher só conta coisa boa, por que suspira? E foi aí que resolveu, numa sessão, ela continuou falando do vizinho, um cara simpático, bonito, interessado nela, muito simpático mesmo. Ele estava acabando de sair do terceiro casamento, tal. A parte emocional dela diz, é tudo que eu quero, a racional, 2 vezes 3 é 6, encrenca, paralisou, não sabia o que fazer, certo? Eu gosto muito de falar da angústia, porque é o desabafo de um psiquiatra. Eu estou formado há mais de 40 anos, e vocês nem sonham o que era ser psiquiatra há 40 anos atrás. Não existia medicação. Não existia. Tinha 2 remédios, que era ou maracujina ou eletrochoque. Quer dizer, aqui no meio era um vazio total. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem uma bateria medicamentosa invejável. Ansiolíticos, antidepressivos, tudo, menos para angústia. Angústia não tem medicação química. No entanto, tem uma coisa, que se o angustiado tomar, a angústia se dissipa na hora, parece mágica, que é decisão. Na hora que o angustiado decide, a angústia se dissipa instantaneamente e ele entra em frustração. É porque o ser humano ou está angustiado ou está frustrado e não tem conversa. Todo mundo entende frustração como sinônimo de doente, quando não é verdade. Porque nós temos a compensação pelo termo do conflito que foi escolhido. Compensação é a tal palavra mágica. Não há escolha sem perda, não há escolha sem ganho. Se eu, na minha escolha, ganho mais do que perco, eu nem percebo a frustração. Então, vamos dar um exemplo, e o exemplo não é nem clínico, é social. Noite livre, com 2 filmes que eu queria ver. Eu fico meio indeciso, resolvo e compro a entrada, meio chateado. Eu queria ver o outro filme. Só que eu sei que se eu trocar de bilheteria não adianta, eu vou ficar meio chateado. Eu queria ver aquele filme. Quer dizer, no que eu escolhi, eu me frustrei. Entro no cinema e escolhi um filme bom. O que é um filme bom? É um filme que bate com o gênero que eu gosto. Eu gosto de filme de aventura. Drama eu vejo no consultório. No cinema é Indiana Jones. Aí eu vou ver um filme de detetive. E o filme é muito legal. E o cara corre um perigo, eu levo um susto. Tem uma mensagem. Olha, eu fiz uma escolha compensatória. Como é que eu saio do cinema? Feliz, alegre, satisfeito e frustrado. Eu não vi o outro filme, mas eu não me incomodo com a frustração. Outra noite livre, eu tenho um amigo intelectual, ligo para ele, disse, você tem algum palpite? Disse, vai ver o filme dinamarquês. Eu vou e o filme é dinamarquês, sabe como é que é? Tudo cinzento, ninguém fala nada. Como é que eu saio do cinema? Aí a frustração me incomoda, porque a escolha não foi compensatória. O que eu faço? Eu vou para um restaurante, porque eu estou com fome. Não, porque eu quero me compensar. Chego no restaurante, sento, o rapaz de paletó branco me dá o cardápio. É um rol de opções. Eu tenho que escolher tudo de novo. Escolho o prato certo. Saio do restaurante feliz. Escolho o prato errado. Vai depender da companhia. Algumas compensam, outras não compensam. Gente, a gente passa o dia fazendo escolhas compensatórias ou não. Gente, eu só estou resumindo para vocês uma coisa que eu sei que vocês sabem, porque nós somos um país católico. Então vamos dar um exemplo de pecado e vamos aproveitar para falar do pecado, que é o tema do nosso papo de hoje, que é regime alimentar
e bomba de chocolate. Eu me aproximo da bomba de chocolate e peco. Como a bomba de chocolate. O que eu tenho? Uma grande compensação e um longo arrependimento, medido em gramas. Eu me aproximo da bomba de chocolate e como uma salada de fruta. O que eu tenho? Um grande arrependimento e uma longa compensação. Isto vale para qualquer conflito. Faço regime ou não faço? Tenho uma vida sedentária ou faço exercício? Fumo ou não fumo? Faço aquele curso de pós-graduação que vai me dar um trabalho enorme, ou me dou mais lazer agora? A gente passa o tempo todo fazendo escolhas. E isso é que nos leva à definição de maturidade. Maturidade é a capacidade que eu desenvolvo de me impor frustração a curto prazo para ter compensação a médio e a longo prazo. O imaturo é um cara que não consegue se impor frustração. Então, ele sempre busca a compensação. O imaturo é um cara que eu dou a semente para ele plantar e ele imediatamente come a semente para ter prazer. Ele nunca vai ter o que colher. Está claro isso? Então, acho que agora a gente entendeu o que é compensação. É o prazer que eu me dou quando eu não sou capaz de me impor frustrações. Isto vai fazer com que eu queira sempre ter uma compensação a curto prazo, embora o arrependimento seja a médio e longo prazo. Ficou claro? Em outras palavras, se eu falar de obesidade, existe uma causa orgânica, pode existir uma causa orgânica e ela deve ser pesquisada. Segundo, a compulsão alimentar não é só emocional, porque a gente tem uma alteração de neurotransmissor na sinapse nervosa. E o tratamento deve ser físico, com o uso de um antidepressivo que refaça o fluxo dos neurotransmissores. E um processo terapêutico para que o indivíduo amadureça, isto é, aprenda a se colocar frustrações. Se eu não estou falando de uma causa orgânica, nem estou falando de uma compulsão alimentar, eu estou falando de desajustamento emocional, de imaturidade. Imaturidade é eu não saber me impor frustração a curto prazo para ter compensação a médio e a longo prazo. Só que tudo isso que eu falei para a obesidade, na minha opinião, vale para todos os conflitos que nós estamos vivendo. Ansiedade eu aprendi com uma assistente. Um negócio assim. Eu tenho na clínica há muitos anos observação de grupo terapêutico. O pessoal sai da faculdade assim com um monte de coisa na cabeça, fazem observação de grupo e a gente tem reunião semanal para discutir os casos. Era uma menina que estava fazendo supervisão, estudante de psicologia, judia. Nós estávamos na época da guerra em Iraque, e Israel estava sendo bombardeado. A irmã dela estava em Israel, o que fez com que ela ficasse muito ansiosa. Agora, ansioso ficou o pai dela, que fez uma coisa que eu achei maravilhosa, eu fiquei impressionado. Ele comprou uma passagem e foi para Israel. Ele me ensinou que a ansiedade é pior que guerra, porque tem gente que vai para a guerra para acabar com a ansiedade. Segundo, chegou lá, tinha guerra, mas tinha que tinha, não tinha a que a CNN mostrava. Ele viu o tamanho da encrenca. A ansiedade dele acabou. Ele telefonou para a filha, a ansiedade dela acabou. Então, como é que eu defino a ansiedade hoje, depois desse episódio? Ansiedade é o medo que a gente sente antes que a gente saiba o tamanho da encrenca. Certo? Onde a gente inflaciona tudo que de pior pode acontecer. Mas só passa quando eu vejo o tamanho da encrenca. Então, o que eu tenho que fazer com a minha ansiedade é ir verificar. A coisa que está me dando ansiedade é um nome elegantérrimo para medo, certo? Aquilo que está me dando medo, eu vou lá conferir, certo? Como é que se faz? Se mantém a ansiedade, não vai conferir, e se procura compensações, certo? Para
ao invés de enfrentar o problema. O jovem, ele não sabe que ele pode até ser um pouco gordinho. O jovem é bonito porque é jovem e não precisa ter essa maluquice que eles fazem. Eles não querem ser bonitos, eles querem ser o mais bonito. E aí entram numa coisa maluca de regime que eu acho inconcebível, né? Então a gente fica preocupado com o exagero de comer, mas isso é um exagero de não comer. É tudo, eu vejo muita questão de imaturidade nisso tudo. Isto, e você está tocando numa coisa que eu não pensei que fosse entrar, a patologia do não comer, né? Anorexia nervosa e bulimia, está pegando muito mulheres jovens, 15 anos, 17 anos, certo? Quer dizer, o modelo mental passa a ser tal que ela está se achando gordo o tempo todo. Ela pensa gordo. Então, ela está um esqueleto, está pensando gordo. E aí ela entra num ciclo muito, muito complicado de curar. Muito complicado de curar, sim. Ela vai precisar fazer um tratamento sério, medicamentoso e psicoterápico. Só para você fazer ideia, se me aparece alguém com a queixa de bulimia, anorexia, eu não tenho tratado, eu tenho encaminhado, porque virou especialidade médica. Tem um consultório em São Paulo, um grupo de neurologistas, e psiquiatras e psicólogos, que estão tratando só isto. Então, certamente estão fazendo com muito mais competência do que eu possa fazer, e atualmente eu não trato mais anorexia nem bulimia, eu encaminho para este núcleo. Tem um mecanismo de psicologia, eu queria bater um papinho sobre ele, que chama identificação. Identificação é assim, eu vivo a emoção na pele do outro. A gente usa muito isso. O número de voltas que a gente deu na pista com a bandeirinha do Ayrton Senna, não é verdade? A Olimpíada. Nossa, como a gente se identifica, é um negócio maravilhoso. Só que tem um problema. É o mecanismo do cinema. No cinema a gente não assiste filme, é bobagem isso. A gente vive filme. A gente se identifica com o protagonista e a gente vive lá sem censura. Porque aí não tem conflito. Quer dizer, você pega um pacifista, um cara que nunca faria nada de mal a ninguém, certo? Ele vai ver um filme do 007, ele sai com o dedo duro, de tanto tiro que ele dá, tá certo? E não foi ele, foi o protagonista lá. Então, isso daí, o que mexe com os valores da gente, eu acho que a banalização da violência é extremamente perigoso para a juventude por causa da maleta do Chaplin, certo? Eu sou gastrônomo, chefe de cozinha, e eu lido praticamente diariamente com isso, com alimentação todos os dias. E recentemente fiz a cirurgia de redução do estômago. E eu gostaria de saber duas coisas. Como que fica a cabeça de uma pessoa que agia e pensava como gordo, e hoje vive e pensa como um magro, porque come como um magro, mas tem corpo de gordo ainda? E como que isso pode ser benéfico dentro dessa cirurgia que é tão radical? Outro dia, uma amiga minha me pediu um atestado médico de sanidade mental para que ela pudesse fazer a cirurgia. É exigido isto, não é verdade? Quer dizer, o indivíduo precisa estar em plena consciência, por quê? Porque tem risco, certo? E quem vai fazer a cirurgia está passando a noção de que você sabe do risco e tanto assumiu que trouxe um atestado dizendo que você é capaz de assumir. Eu não sabia disso, não. Quando eu soube, eu fiquei preocupado, entende? Por quê? Porque tem um risco meio grande que eu desconheço. Eu desconheço, quer dizer, eu não sei qual seria, não. Essa minha amiga, o que ela me falou é assim: Paulo, eu estou cansado, eu tenho 42 anos de idade, é uma profissional maravilhosa, certo? E há 40 anos que eu me lembro de estar brigando com a balança. Eu cansei dessa briga, eu vou fazer essa cirurgia. Ela ainda pensa como gordo, vive como magro, porque ela come pouco, mas já está com corpo de magro. Isso está dando a ela uma compensação enorme. Ela está extremamente feliz com isso. Agora, o que vai alterar na cabeça? Veja, a mudança de cabeça é um negócio meio complicado, porque a gente pensa na mudança de cabeça desencarnada,
também como se não houvesse o físico. E não é assim que funciona, não. Temos nós aqui o nosso cérebro, certo? Aqui, vamos botar aqui o cérebro límbico, que é o cérebro emocional. E aqui o cérebro racional, certo? Aí a gente nasce e tem que fazer uma ligação entre eles. Mas olha, gente, a ligação é feita assim, hein? É de neurônios. É dendrite, axônio, que se... Como é que eu faço essa ligação? Eu tenho aqui um ambiente externo, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã. Um dia eu ajo de uma determinada forma e essa forma me dá um lucro afetivo. Veja, eu estou indo de sinapses nervosas, ligando o cérebro racional ao cérebro emocional. Eu fiz esse caminho, deu certo. Eu fiz o caminho da roça. Aí eu começo a fazer esse caminho. É o caminho da roça. Eu vou, eu volto, eu vou, eu volto, certo? Aí ali não nasce grama. Aí eu vou capinar ali do lado. Quando eu ficar bem mais velho, eu passo uma moto niveladora, eu vou asfaltar, eu vou iluminar. Eu tenho a Avenida da Roça, também chamada Zona de Conforto. É uma forma que eu aprendi a me relacionar com as pessoas. Aí eu cresço e muda isso. E eu continuo tendo a minha Avenida da Roça. Mudar eu vou deixar de usar esta conexão neurológica que eu estou acostumadérrimo e vou começar a construir outro caminho da roça. É por isso que mudar é tão complicado. A resistência à mudança é o medo que a gente sente, porque eu vou ter que ter uma alteração neurológica. E isso acontece, está acontecendo com você, porque agora você vai ter que pensar diferente. Né? Você vai usar outras sinapses nervosas que não estavam sendo utilizadas. Então, eu queria saber, assim, a consciência alimentar e a consciência corporal. Como trabalhar isso? Porque a mídia, ao mesmo tempo que ela... É a pergunta dele, né? Mais ou menos. A mídia, ao mesmo tempo que ela bombardeia a gente com um monte de informações de lugares para comer, ela também põe um corpo ideal. E na nossa sociedade hoje, o obeso é o mal, né? Porque você tem que combater a obesidade com todas as forças. Então, essa obesidade, até que ponto ela é ruim? Até que ponto ela é construída por uma mídia como algo mal, mas não é? Eu queria, assim, falar um pouquinho sobre consciência corporal e sobre o papel da mídia nessa construção da obesidade hoje, de um ideal de corpo. Eu queria saber um pouquinho sobre isso. O papel da mídia é a construção do ideal de corpo que não é obeso, não. Que é o contrário. Eu acho que o que a mídia está fazendo é violentar uma série de pessoas que teriam constitucionalmente... A mídia não violenta nada. Vende um modelo e pessoas que constitucionalmente teriam um peso maior se violentam para caber dentro da maleta do Chaplin. Certo? É assim que eu vejo a mídia atuando. Agora, a obesidade é doença. Está classificada no Código Internacional de Doenças como um tipo de patologia. É quando o indivíduo tem mais de 20% do seu peso em gordura. E ela é doença e desencadeia outras doenças. Então, a gente vai ter problema com triglicéride, problema com fosfato, problema com colesterol, certo? A gente vai ter problema de diabetes. Quer dizer, é uma doença, não é só uma questão estética, não, e uma doença que desencadeia outra doença. Por isso, ela tem que ser tratada. Certo? Nesse sentido, eu acho que a cirurgia que ele fez é saudável como profilático de uma série de outras coisas no futuro. Eu tenho um filho, ele estava com 7 anos, e um dia ele falou assim para mim: mamãe, a gente estava comendo num shopping. Mamãe, me diz uma coisa, por que aqui no shopping eu tenho vontade de comprar um monte de coisa, e aqui tudo é bonito, tudo é feliz, tudo parece feliz, ele falou, tudo é bonito, tudo parece feliz, e lá fora, foi na época que mataram o prefeito de Santo André, lá fora, mataram o prefeito, os bandidos estão trombando um com o outro, e tinha mais uma coisa, o negócio das torres lá também que tinha acontecido, né? Então, como é que
como é que é isso, né? Então, aí que eu faço um trabalho com ele já faz tempo, né, de procurar observar o que é a ansiedade dele, porque tem muito aquilo, né? Está no meio do grupo, acaba matando o índio, porque está no meio do grupo, a ansiedade de fazer alguma coisa, né? Então, para ele perceber onde que está a ansiedade dele, e é um trabalho assim meio que agora é meio entregue aí às ciências orientais, aí essas coisas, né? Mas que, pelo menos comigo, em relação ao cigarro, funcionou. Então, duas questões, né? Uma delas é da gente repensar um pouco essa ansiedade, de onde que ela vem, e esse exercício de centrar um pouco mais, né? Como que você vê essas duas questões, a questão cultural e tudo. Achei um depoimento maravilhoso. Principalmente a primeira parte, que eu acho fundamental, que a gente fala, eu estou ansioso, e seria, não acho muito complicado a gente focar o tipo de situação que desencadeia uma ansiedade, certo? Primeira coisa, vamos ter coragem de dizer, ansiedade é nome elegante para medo. Né? Eu acho que a gente tem 4 emoções básicas: agressividade, afetividade, certo? Sexualidade e medo. E eu preciso saber o que desencadeia essas coisas em mim. Entende? Então, eu fico me escondendo de mim e não sei que tipo de coisa me dá medo. Resultado, eu entro numa ansiedade, eu vou ter que procurar um terapeuta para ele se me apresentar para mim mesmo. A gente não pode ver o medo como uma emoção ruim em si. O medo tem um monte de funções, ele salva a minha vida, ele é pedagógico, ele é estimulante. Uma vida sem medo seria uma vida absolutamente sem sal. Uma vida sem medo é eu jogar pôquer com os amigos, eu com as cartas em pé e eles com as cartas deitadas. Eu olho e digo, eles têm par, eles têm trinca, ganho todas. Não vou jogar. O gostoso do jogo é o medo. Normal. A ansiedade normal. Então, quando eu me formei há 40 e tantos anos, eu achava que o homem adulto não tinha medo, não tinha ansiedade nem angústia. Hoje eu não acho nada disso, não. Eu acho que se tiver uma decisão que eu tenho que tomar ali na frente, mas eu não tenho os dados ainda claros, eu tenho que esperar para ter os dados mais claros. Enquanto eu espero, eu vou estar meio dividido. E eu vou estar ansioso, eu vou estar torcendo para que aquilo aconteça. Maturidade é eu aguentar a minha ansiedade normal até eu preencher os dados. Imaturidade é fazer qualquer escolha. Acaba a ansiedade, acaba a angústia, frequentemente vem o arrependimento. Então, eu tenho a minha ansiedade normal. Então, eu vou enfrentar alguma coisa, eu quero mudar uma determinada ordem de coisas. Eu me entro na batalha, eu tenho medo. A minha agressividade me mobiliza para que eu seja corajoso. O que é corajoso? É um cara que sente medo, mas enfrenta, e eu vou ter minha ansiedade normal. Ela é patológica quando eu estou com uma dificuldade maior que a minha habilidade. Ou porque eu não tenho habilidade mesmo, ou porque eu estou me cobrando em excesso. O perfeccionista, por exemplo, é um cara que está sempre com uma dificuldade maior que a habilidade, porque o que ele quer é a perfeição. O que você propõe é que, no que eu percebo isso, eu vou focar. Que tipo de coisa que está me dando ansiedade? E se eu sei disso... Quando a gente vê alguém que emagreceu, né, a gente fala, nossa, está melhor e tal. E assim, automaticamente vem uma coisa assim, de que ela não estava se sentindo bem com o peso que tinha. Então, já vem a associação de uma baixa autoestima daquela pessoa. Né? Tem também a questão da cobrança de, olha, não vai engordar de novo, né? E aí a gente se sente muito cobrado mesmo, né? Tanto pelos amigos, quanto pela família, quanto por a gente mesmo. Eu acho que tem uma outra coisa também que é muito velada, que é a inveja, né? E a competição nisso tudo. Se você emagrece, você tem que ficar mais poderosa também. Tá poderosa, né? Agora vai arranjar namorado, né? Então, é uma cobrança muito grande para quem emagrece, né? Então, acho que às vezes não é mais fácil, entre aspas, permanecer gordinho ou comer em excesso para não enfrentar tudo isso. Nunca teria pensado nisso. Legal. De fato, dá menos ansiedade, que a cobrança é menor. Doutor Paulo, eu gostaria de saber se dentro do seu consultório
junto aos seus pacientes, é levado em consideração tanto o lado cultural quanto religioso. Diria o seguinte, não há diferença maior do que um asiático, um árabe, um europeu, mesmo entre os europeus, um italiano, um alemão, um inglês, um finlandês. Se isso é levado em consideração, essas compensações, tipo de frustração e essa compensação. Se isso dá para ser... Se muda de perfil de pessoas. Dá. Veja, eu tenho a impressão que um bom terapeuta não é alguém que dá conselho para ninguém, certo? Um bom terapeuta é assim. Foram colocadas verdades na cabeça da pessoa. Então, foram colocadas verdades passivamente, quando ele era criança, etc. Na adolescência, ele vai colocar as verdades em dúvida, testar para assumir ou não como deles. Às vezes, tem verdades que ele não reviu, ele não fez uma requalificação. E isso daí vai trazer um sofrimento para ele. O que eu faço como terapeuta? Eu jogo casca de banana para ver se ele escorrega. Uma vez eu lembro que um paciente muito bravo virou para mim e disse, pô, mas o que você tem contra os meus princípios? Eu digo nada, eu só quero saber se são teus. Se forem teus, acabou. Eu não tenho nada com isso. Agora, eu vou botar em dúvida se é teu ou se é um ovo que ainda está na tua cabeça que você não pensou. Então, eu levo em consideração tudo isso. Eu coloco em dúvida tudo isso. Eu coloco em dúvida a afirmação religiosa dele. Agora, se a religião é dele e é assumida, eu não tenho nada com isso. Entendeu? Eu não acho que nenhum terapeuta tenha direito de colocar um princípio na cabeça do outro. Mas ele tem a obrigação de colocar em dúvida os princípios do outro, até que o outro os reveja e os assuma maduramente como seus. Eu tenho uma definição de terapia hoje em dia que para mim está muito clara. É reescrever o passado. Certo? Eu estou pensando em duas coisas. Inicialmente, no que o senhor colocou a respeito da gente amadurecer, que seria a melhor saída para todo mundo. E aí, numa outra coisa que ela colocou, a respeito de que, quando a gente é gordinha e a gente emagrece, vem a cobrança, puxa, está poderosa, e assim sucessivamente. Quando a gente amadurece, também tem uma cobrança. A gente vira chato. A gente vira, puxa, é sério. Olha lá, é sério. Olha lá. É diferente, é um ET. Aquele que amadurece ainda mais um pouquinho antes da idade que tem, vira um ET. Né? E em alguns momentos eu vivi isso. E eu me senti um ET, até achar que tem um planeta dos ETs. E eu descobri que às vezes é bom amadurecer e às vezes não é bom. Quer dizer, estar entre a normalidade e a insanidade. Né? Minha pergunta é assim, vale a pena amadurecer mesmo? Veja, eu tenho um amigo que diz assim, olha, quer a fórmula da felicidade? Saúde e ignorância. Quer dizer, botou os dois, você tem um cara feliz, entendeu? Bom, eu honestamente eu não acredito nisso, não. Eu concordo, eu nunca tinha feito a ligação que ela fez, você liga, eu vivi isso muitas vezes na minha vida. É marginalizado, quer dizer, a imagem que eu sempre uso, e eu vivi essa experiência, ficar em pé na Torre de Pisa. Eu fui até Pisa e aí, quando eu fui dar a volta na torre, eu dei grudado na parede, eu tinha certeza que eu ia cair. Eu não tinha visão que a torre estava torta, quem estava torto era eu, certo? Depois eu saí da torre, olhei, entendi a coisa direitinho, mas a sensação é complicada, dá medo mesmo, né, na Torre de Pisa. E quando você resolve amadurecer, frequentemente você vai ficar em pé na Torre de Pisa. E a sensação é ruim. E o pessoal da torre te chama de tortinho. E faz uma força para você ficar direito, entendeu? Para beber um pouco mais, comer um pouco mais, ficar mais engraçadinho e tal. Eu tenho que fazer uma opção. Quer dizer, eu acredito que saúde e ignorância é a fórmula da felicidade, ou eu acho que felicidade é outra coisa. Eu tenho a minha definição de felicidade, você sabe, né? Felicidade é comer jabuticaba no pé. Juro. Eu vou contar essa história e a gente encerra com essa, tá bom, Augusto? Felicidade é comer jabuticaba no pé, não tenho a mínima dúvida. Gostaram? Há exatamente 37 anos,
Eu sei que é 37, porque o protagonista da história é meu filho, que tinha 5 anos na época, agora ele tem 42. Então, há 37 anos, eu tinha um cunhado que tinha um sítio. E estava na primeira fase de felicidade de quem compra sítio, que é quando compra, né? A segunda é quando vende. Estava feliz, mandou mudar o sítio, pintou a casa, o gramado, e convidou a família inteira para passar um feriado prolongado. Aqui pertinho, Pedreira. E lá fomos nós, né? Eu tinha 3 filhos na época, fui eu, mulher, 3 filhos, mais uma irmã, um cunhado, meu pai, minha mãe. Fomos para Pedreira conhecer a cidade, quarta noite, tomamos sorvete. No dia seguinte, acordo o mundão todo, né? Gramado lindo, dia lindo, bola, vamos jogar futebol, né? Tinha uma árvore, bota umas pedras, vira gol, mas gol lá, estamos jogando bola, alguém deu um chute forte. E meu filho, com 5 anos, era o mais novinho da turma, então o gandula, ele saiu atrás da bola. Pegou, voltou, e quando ele voltou, aconteceu o episódio. Ele nasceu em São Paulo, capital, caipira da capital. Adorava jabuticaba. Sabia que jabuticaba é uma fruta que dá na feira, né? A gente vai, compra. Ele está voltando e ele dá de cara com uma coisa que ele não imaginou que existisse. Uma jabuticabeira carregada. Ele parou, pegou uma jabuticaba, comeu, jogou a casca fora, pegou a segunda, comeu, jogou a bola fora, e mudou de atividade, de jogador de futebol a comedor de jabuticaba. Não foi o que me impressionou, não se espera outra coisa do menino de 5 anos. O que me impressionou foi a reação de quem esperava a bola. Porque o natural seria, ô moleque, olha a bola, vamos. Foi um minuto mágico, ficou todo mundo olhando, um menino feliz. No mundo tinha ele, a jabuticabeira, o resto tinha sumido. Por que ele era feliz? Porque ele tinha cabeça e emoções voltadas para uma atuação que dá prazer. Então, eu não acredito que felicidade é saúde e ignorância. Ao contrário, quanto melhor eu tiver minha cabeça e quanto melhor eu souber lidar com as minhas emoções, mais chance eu vou ter de ser feliz. Porque cabeça e emoção voltada, eu tenho que transformar meus papéis profissional, social, familiar em espaço onde eu possa comer jabuticaba, né? Embora a gente fique marginalizado com alguma frequência. Legal? Gente, muito obrigado a vocês.